Boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer a presença aqui dos colegas, dos juristas, de todos do Brasil e de Portugal que estão conosco, dizer que é uma alegria estar aqui, acolhido dentro da universidade aqui em Lisboa, e também cumprimentar toda a organização, nas pessoas do professor Sidney Gonzalez, da Fundação Getúlio Vargas, e também no IDP, na pessoa, claro, do nosso ministro Gilmar Mendes, e também na pessoa do ministro Luiz Felipe Salomão. Nós temos um painel extremamente variado para falar de um tema muito na moda nos últimos anos e que tem trazido aí boas questões para dentro do direito, mas que acabam casando com informações também de fora do direito. Para que tenhamos uma noção, vamos ter aqui, na nossa mesa, o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, sempre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente, gostaria de lembrar que, no período que o senhor era presidente, nós tivemos a alegria de ter um marco legal para a mediação e de ter a reforma da lei de arbitragem. Foi no período, justamente, que a Ordem, acho que participou de todos os debates e foi fundamental para que nós tenhamos dois marcos muito bons, em nível internacional, completamente adequados às práticas internacionais, que, claro, merecem algum aprimoramento, mas que, sem dúvida, trouxeram, nos últimos anos, um grande avanço para o Brasil na área dos meios alternativos ou adequados de solução de conflitos. Isso, sem dúvida, é mérito da comunidade. O senhor presidia a Ordem na época, e a gente teve a felicidade de contar com a liderança do ministro Salomão, que, acredito também, espero, possa trazer essa liderança para o projeto de lei, para as normas em outras áreas dos ADRs, como os dispute boards. Teremos também o Dr. Nuno Villa-Lobos, que é presidente do Centro de Arbitragem Administrativa e mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário aqui de Lisboa. Dr. Nuno está aqui na ponta. Dr. Manuel Carlos de Almeida Neto, advogado, vice-presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, diretor jurídico da Companhia Siderúrgica Nacional do Brasil, e também doutor Manuel vai trazer uma perspectiva interessante aí do acolhimento constitucional das soluções consensuais. Doutor Marcos Vinícius vai falar da arbitragem. Doutor Carlos França, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, presidente do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, que vai tratar também dos meios consensuais na perspectiva dos juizados especiais, tão relevante, um instituto tão interessante no Brasil. Dr. Antônio José Campos Moreira, procurador de Justiça, que vai trazer as perspectivas penais, tão polêmicas, mas também tão interessantes, que precisam ser debatidas. Doutor Rony Prelsa, eu sempre troco, cadê o Rony? Rony Pros Duarte, acima de tudo pernambucano, Rony? Vice-presidente do Conselho de Gestão do Grupo de Líderes Empresariais de Pernambuco, diretor-geral da ESA, no Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. E também vamos contar aqui com a participação do Dr. Luiz Inácio Adams, sócio do Tauil Schecker, e também teve várias passagens aí como AGU e também como procurador da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda. E, por fim, Dr. Alexandre Freire, que é membro do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e doutor em Direito pela PUC São Paulo. Bom, antes de tudo, gostaria de lembrar aqui que estamos falando de vários mecanismos. Estamos falando, quando estamos, de meios adequados, de mediação, conciliação, arbitragem, dispute boards e também outros mecanismos que se apresentam muitas vezes de forma híbrida. Aqui na nossa mesa vamos ter diferentes perspectivas desses mecanismos, mas que sempre tem essa visão desse microsistema que está enquadrado tanto no ordenamento jurídico brasileiro como dentro do ordenamento jurídico português e internacional. Não podemos esquecer que essas foram as primeiras formas de solucionar conflitos
em nível internacional e, portanto, tem um histórico não só nacional, mas internacional, de relevância na forma de resolver os conflitos entre, todos os membros da sociedade. Passo a palavra, já de início, ao doutor Marcos Vinícius, para que faça a sua exposição. Muito obrigado, Juliana Loz, que realmente trouxe, ela que fez estudos em Paris, em Sorbonne, sobre mediação, conciliação, trouxe para o Brasil, há 12 anos atrás, aproximadamente, muitas ideias interessantes que foram aproveitadas nesta nova regulação sobre mediação e sobre arbitragem, do que costumávamos dizer, desde aquela época, não de métodos alternativos de resolução de conflitos, mas métodos adequados de resolução de conflitos. Porque, de fato, a judicialização não pode ser a primeira opção. A conciliação, a mediação e a própria arbitragem, que traz a advocacia como protagonista e, portanto, aumenta a responsabilidade de todos que fazemos esses meios, deveria ser a primeira procura, e não apenas o contencioso. Portanto, nós precisamos sempre tratar desse tema, não no sentido de nos distanciarmos dele, mas de nos aproximarmos, no sentido de que temos que fazer com que esses meios sejam realmente os mais adequados e que eventuais problemas não signifiquem muros que impeçam que possamos atingir o êxito buscado. Então, vou tratar um pouco de alguns problemas que há tantos anos atrás não imaginávamos que fossem surgir, mas que, como tudo na vida, há problemas para serem superados. Mas eu gostaria de, rapidamente, porque só temos 7 minutos para cada qual falar, de saudar todos na mesa. Não vou repetir, sinto-se todos cumprimentados, mas me permitam o Nuno Villa-Lobos, o Antônio José Campos Moreira, meu querido irmão Rônio Pros Duarte, o Luiz Inácio Adams, querido irmão, quando foi presidente, ele era AGU, e tantas conquistas fizemos juntos, inclusive a regulamentação no CPC dos honorários da advocacia privada e pública foi fruto de um entendimento da OAB com a AGU. Portanto, é importante resgatar a história, e desse resgate, Adams, contamos com o seu apoio para que façamos prevalecer aquele entendimento, no sentido de assegurar os honorários da advocacia. O Alexandre Freire, que vem realizando um excelente mandato na Anatel, para saudar de forma especial que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e trazer um abraço do presidente Rafael Lara, que me encomendou este abraço especial e de elogios a você, e o Manuel Carlos de Almeida Neto, esse querido amigo e irmão, doutor em Direito pela USP, que abrilhanta este evento. Saudar 1.200.000 advogados brasileiros aqui presentes, na pessoa do meu amigo, presidente Beto Simonetti, a quem peço uma salva de palmas pelo brilhante trabalho que ele desenvolve à frente da nossa instituição. Imagine, presidente Beto Simonetti, que a nossa OAB, e sou partícipe disso, há 20 anos atrás, ela foi ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo declarasse inconstitucional a arbitragem, porque não daria acesso à justiça. Ou seja, nós, advogados, tínhamos uma concepção preconceituosa em relação aos meios extrajudiciais de resolução de conflitos, ao ponto de irmos ao Supremo, para que, há 10 anos atrás, puséssemos no nosso Código de Ética, no artigo 2º, inciso 12, de que constitui princípio deontológico da advocacia, portanto, uma imposição ética do advogado, meu amigo Bichara, nosso procurador tributário da OAB, que o advogado deve buscar, antes do contencioso, o acordo, a conciliação, a mediação. E que, para estimular isto, Adriano, querido amigo, colocamos também que não pode o advogado cobrar honorários a menor, porque a causa será decidida por uma conciliação. Nós não podemos desestimular financeiramente a conciliação. Então, é falta de ética o advogado utilizar, Machaé, nosso Roberto Marinho das Comunicações, aquela antiga prática que a gente colocava no contrato: os honorários são tanto, mas se tiver acordo, a gente diminui.
Isso é falta de ética profissional. Hoje, o nosso Código de Ética. E essa regra foi posta fruto de uma sugestão dos que faziam à época e dos que fazem o movimento de conciliação e mediação, para que a advocacia não seja desestimulada financeiramente. O certo é que hoje há um forte movimento no sentido de conquistar coração e mente dos advogados brasileiros para a importância desses métodos extrajudiciais, os adequados de resolução de conflitos. E queria saudar duas iniciativas que estão sendo vitoriosas em nosso país. A primeira, a Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União. Nós temos já o Adams, ainda o ministro Toffoli começou quando era AGU, o Adams deu sequência, a gestão da ministra Grace fez um acordo muito interessante na questão dos poupadores, e agora, também com o ministro Bruno Bianchi, e agora com o ministro Jorge Messias, vem aquecendo, porque há resolução de conflitos e tantas são as demandas nesse aspecto. O TCU inaugurou esse ano uma importante iniciativa, numa Câmara de Conciliação, que vem funcionando de forma muito adequada. Antes, a resposta do TCU era apenas: você está errado, você será punido, você irá para o Ministério Público. Mas o Brasil não ganhava nada com isso. Agora, a solução pode vir a ser: podemos adequar sua conduta, resolver desta forma, o negócio permanecer, será melhor para o país, e não necessariamente ninguém será punido por erros que, por mais das vezes, não são feitos por má-fé, mas por desconhecimento e até mesmo por mero descuido. Mas eu gostaria de centrar minha fala acerca da arbitragem, porque eu defendo a arbitragem como algo fundamental para o nosso país. É muito importante que o Brasil participe do cenário internacional dentro, portanto, de uma arbitragem que siga os padrões mundiais. E, dentre os padrões mundiais e o padrão da lei brasileira, dessa regulação, se encontra um controle ético sobre a arbitragem. Muito importante. Isso se encontra na lei desde sempre, que é a nulidade de uma arbitragem quando ocorrer falta do dever de revelação. E eu lhe explico qual a importância deste ponto, doutor Carlos França. Porque o juiz lá de Goiás, o desembargador lá de Goiás, ele tem a fiscalização da Corregedoria de Justiça, tem a fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, tem a fiscalização do direito de recurso que as partes possuem. O árbitro da arbitragem, e o CNJ definiu recentemente que a arbitragem tem função jurisdicional, não é? Portanto, o árbitro exerce a função de julgador, o árbitro não tem corregedoria, não tem uma instância recursal, não há recurso. Não é? Então, anima mais ainda, passa a ser mais importante o controle ético, e as partes só possuem a possibilidade do controle ético se houver o cumprimento do dever de revelação, de revelar todos os fatos e aspectos e circunstâncias, independente do tempo, que possa fazer com que as partes que estão exercendo o direito de impugnar ou não a indicação do árbitro, a exerça de forma transparente, de forma ampla, com a ausência do dever de revelação. Não há outra hipótese que não anular a arbitragem. Porque se esse mínimo controle, que é o único que existe hoje na legislação brasileira, não for cumprido adequadamente, então nós iremos estimular um fenômeno que hoje já se revela nas pesquisas. O IPESP com o FGV e o Conjur fizeram recentemente uma pesquisa com as empresas brasileiras. Uma ampla pesquisa, com a resposta de um número significativo das empresas brasileiras sobre a arbitragem. E, olha, os dados não são animadores. A ampla maioria das empresas brasileiras não querem mais utilizar a arbitragem. Há um decréscimo da adesão da arbitragem, porque nós temos que nos comportarmos igual, tal qual a mulher de César, desculpa aqui o preconceito da comparação, e tal qual o homem de Maria ou a mulher de César, tal qual a pessoa digna. Não basta ser, tem que parecer também que é. Ou seja, no sentido de que a concepção dos... Um minuto para concluir. A concepção, a compreensão
de todas as empresas sobre a arbitragem. A mensagem que deve ser passada é de que as arbitragens são imparciais, elas são meritórias, são decididas, portanto, sem qualquer vínculo. Não agrada à advocacia brasileira que haja o que se ocorre, por mais das vezes, o cruzamento entre a função de árbitro e advogado. Não consideramos adequado. E temos um encontro marcado com isto, porque na arbitragem X, o advogado A funciona perante o árbitro B. Na arbitragem Y, a inversão. O advogado B funciona perante o árbitro A. Não me parece razoável que, concomitantemente, ocorra isto no território brasileiro. Você não vai convencer o empresário brasileiro de que isso é adequado. Você não vai convencer a ninguém que isso é adequado. Há o exercício do direito de impugnação do árbitro. Sim, esse exercício ocorre. Mas, de novo, para que ele ocorra de forma ampla, é necessário o dever de revelação sendo cumprido de forma ampla. Com o dever de revelação sendo cumprido de forma ampla e com a Justiça verificando adequadamente o cumprimento deste dever, me parece que a arbitragem não necessitaria de regulamentação. Mas, se essa regulamentação não vier, se a própria arbitragem, se a própria Justiça não der essa resposta, então me parece que outras medidas terão que ser tomadas sob pena de aumentar o índice de partes e empresas do nosso país que não mais vão preferir esse instrumento tão importante, tão salutar, que é a arbitragem em nosso Brasil. Muito obrigado, Juliana Lossi. Nós que agradecemos, presidente, e esses pontos trazidos sobre a importância da arbitragem, me lembro que, em 2016, era um ano muito difícil para a economia do Brasil. E, naqueles rankings que o Banco Mundial produzia, Doing Business com o país tal, os dois elementos que, no ano de 2016, logo na sequência da reforma da lei de arbitragem, da lei de mediação, trouxeram o Brasil para uma perspectiva positiva, foram justamente o uso da mediação e da arbitragem no Brasil. Então, são pontos fundamentais para o ambiente de negócios. O Brasil ele realmente teve uma postura no passado de questionar, a própria constitucionalidade. Hoje, muito diferentemente, ele é visto como um país amigável para soluções adequadas. Basta verificar que, por exemplo, menos de 5% de todas as ações anulatórias em relação à arbitragem que chegam ao judiciário anulam ou modificam ou impactam nas decisões arbitrais, por exemplo. Em relação à mediação, também temos soluções extremamente amigáveis, friendly, nesse sentido, tanto do uso da mediação em áreas que antes seriam impensáveis, como a reestruturação de empresas. Então, o Brasil, de fato, ele é um campo interessantíssimo para o uso de meios adequados, e o aprimoramento desses mecanismos é algo que nós enxergamos a todo tempo. Passo a palavra agora para uma perspectiva mais portuguesa, ao doutor Nuno, para que faça a sua explanação. Boa tarde a todos. Eu vou passar por cima da parte protocolar para tentar dar boa execução aos meus 7 minutos e começaria por cumprimentar algo que disse, saudar o professor Marcos Vinícius quanto à questão da imagem da mulher de César. É um conceito hoje em dia mais exigente de transparência que tem sido, aliás, acolhido pelo nosso Tribunal Constitucional, no sentido de que tão importante quanto a justiça ser séria, é também parecer ser séria. Porque, sendo a justiça administrada em nome do povo, é importante que o povo veja a justiça a ser feita. E esse cruzamento com o papel dos advogados na arbitragem é particularmente evidente. E nós, aqui em Portugal, estabelecemos um regime que impede qualquer membro de um escritório de advogados de exercer as funções de árbitro se estiver pendente algum processo desse escritório no Centro de Arbitragem Administrativa. Isso esteve desde sempre contemplado nos nossos regulamentos, desde 2011, e desde a Lei 7 de 2021, está, portanto, plasmado na própria Lei da República.
Eu diria que a experiência portuguesa, que tem sido muito bem sucedida, eu já tive a oportunidade de ir várias vezes ao Brasil, de participar em eventos, e tenho dito mais ou menos sempre o mesmo. Acho que é um importante ponto de partida para a reflexão brasileira, mas não pode ser um ponto de chegada. E eu dividiria aquilo que vou dizer em 3 partes. Dizer que há motivos importantes para questionar a arbitragem tributária no Brasil, motivos que têm estado ausentes do debate público. Depois existem motivos ou razões para questionar a introdução da arbitragem tributária no Brasil, que têm estado presentes no debate público e que eu acho que são as más razões. E, em terceiro lugar, dizer que é importante olharmos para as especificidades idiosincráticas, porque são essas especificidades que muitas vezes justificam uma política pública e a ordem dos fatores aí não é aleatória. Precisamos ir primeiro aos alicerces e não começar pelo fim. O problema é o que nos traz aqui. Ora, se olharmos para os últimos resultados do Brasil, se contarmos com a União e no plano do Estado, estamos a falar em 75% do PIB, a que corresponde, portanto, impostos por cobrar, do montante que está parado, portanto, na fase administrativa tributária ou nos tribunais tributários. Ora, essa realidade dos 5 trilhões de reais não tem qualquer paralelo com a experiência portuguesa. Em 2011, quando fomos pioneiros na criação do regime da arbitragem, estamos a falar de 3,5% do PIB nacional. É um valor infinitamente menor, a que respeitava mais ou menos 5 mil milhões de euros. 5 bilhões, portanto. Mas essa é, portanto, diria eu, a perspectiva da árvore. E nós temos de olhar para a perspectiva da floresta. Porque é na floresta que estão as nossas respostas. E eu acho que a nossa resposta parte aqui de um equilíbrio que é fundamental fazer e que eu nunca via ser feito quando nós comparamos a experiência portuguesa com a experiência brasileira. Que é de que modo é que se equilibram o interesse público da arrecadação das receitas tributárias, que é vital para a comunidade, para o funcionamento das escolas, dos hospitais, dos tribunais, com as garantias jurisdicionais dos contribuintes. Ou seja, o dever fundamental de pagar impostos, mas também o direito de não pagar impostos que sejam inconstitucionais ou ilegais. E esta é a escolha fundamental que é feita pelos vários Estados. A prioridade está do lado do interesse fiscal público da arrecadação e cobrança ou está no plano das garantias jurisdicionais dos contribuintes que pressupõem, portanto, o direito fundamental de não pagar impostos até que haja uma decisão final transitada em julgado, mesmo que essa decisão tarde 20 anos. A prova de fogo, ou o fiel da balança nesta escolha, é dado por 2 institutos jurídicos fundamentais. O princípio solve et repete e o regime de inadmissão da suspensão de eficácia do ato tributário judicialmente impugnado. O Brasil também teve este princípio, solve et repete, temporariamente, apenas em 1938, na altura de Getúlio Vargas, que copiou na altura o modelo italiano de Mussolini. E há aqui um estudo muito recente do IBFD, que, se repararem, eu não tenho aqui nenhum PowerPoint, mas é quase 50-50 entre os vários Estados considerados, os que têm este regime e os que não têm. Por exemplo, de um dos lados, tendo, portanto, este princípio em que primeiro tem de se pagar e só depois é que se impugna, temos, por exemplo, a Argentina, a Áustria, Portugal, a Finlândia, a Alemanha, a Irlanda, a Itália, a Holanda, a Noruega, a Polónia. Bom, e, de acordo com o sistema brasileiro, temos, por exemplo, o Chile, a Colômbia, a República Checa, o México, a Suécia, a Suíça. Bom, hoje em dia, nós, em Portugal, temos aquilo que se denomina de princípio mitigado deste princípio solve et repete. Esta questão não é apenas teórica nem dogmática, tem um efeito prático essencial, que é o de se saber quem é que sofre as consequências da morosidade. E, dependendo da resposta a esta pergunta, vamos encontrar os grandes defensores da arbitragem ou do lado do Estado ou do lado dos contribuintes e das empresas.
Ora, em Portugal, quem sofre as grandes consequências da morosidade são os contribuintes e as empresas, porque primeiro tiveram de pagar o imposto ou prestar uma garantia obrigatoriamente. E essa garantia, sendo temporária, tem um regime que só caduca ao fim de 4 anos e ainda pode ser prorrogado por mais 2. E estamos a falar de 4 anos porque está indexado à decisão do Tribunal de Primeira Instância. E, portanto, o que isso significa é que há um conjunto de efeitos negativos da morosidade, como seja o de não se poder utilizar o dinheiro porque está afeto a garantias bancárias, não se pode investir, não se sabe quando é que vai haver uma decisão judicial e todo esse ónus corre pelo lado do contribuinte. Estamos a falar de custos de litigância, de bloqueio na liquidez, custos de calções e provisões, falência das empresas, com o custo social consequente, fruto do desemprego, decisões de investimento adiadas pelos operadores económicos, e eu creio que tenho 1 minuto, e o elevado custo de contexto. Ora, no Brasil, a situação não é bem essa. No Brasil, o principal prejudicado será o próprio Estado, porque não recebeu o imposto antecipadamente na maioria das situações e a taxa de recuperabilidade é muitíssimo reduzida. E por isso é que eu acho que em Portugal os grandes defensores da arbitragem foi sobretudo a sociedade civil e a vontade dos contribuintes foi depois bem interpretada pelo Poder Legislativo. Criou, na altura, um regime legal que nada tem a ver com a lei modelo da UNCITRAL. A lei que existe para a arbitragem tributária é uma lei feita de raiz. A lei voluntária geral comercial nem sequer consta das normas de aplicação subsidiária. É um regime, portanto, totalmente original e específico e até vos posso dizer que, em termos processuais, está mais aproximado do processo que corre nos tribunais do Estado do que propriamente na arbitragem em sentido clássico. Eu partia, portanto, aqui diretamente para as conclusões, uma vez que não vou conseguir falar da segunda parte, que teria a ver com a disponibilidade do crédito tributário. Dizer, então, em jeito de conclusão, que no plano comparativo entre Portugal e o Brasil, a dimensão do problema do contencioso fiscal, as suas principais causas e principais vítimas, a configuração do sistema tributário variável em função do equilíbrio entre o interesse público da arrecadação e as garantias jurisdicionais dos contribuintes, são diferenças significativas que recomendam prudência numa eventual adaptação do regime português, porque pode não encaixar no complexo puzzle que é constituído pelo sistema fiscal brasileiro. Se por um lado é fácil comparar os regimes de arbitragem voluntária e comercial de Portugal e o Brasil, porque assentam ambos no paradigma comum da lei modelo da UNCITRAL, no caso da arbitragem tributária isso não acontece porque o regime português é absolutamente inovador e próximo da marcha do processo tributário dos tribunais de Estado. Partindo aqui para as opções mais detalhadas, se no Brasil for decidido avançar para um regime de arbitragem fiscal, é preciso saber se vão ou não adotar uma lei de arbitragem tributária criada de raiz, com especialização dos julgadores, aplicação estrita da lei, publicidade das audiências e julgamento, observância estrita das garantias de independência e imparcialidade, supervisão por uma Câmara deontológica com possível ligação ao STF, sendo que, se forem essas as opções, o CAD estará mais próximo de, atendendo à sua experiência e ao seu modelo, prestar uma ajuda mais profícua, se nos vier a ser solicitada, tendo em vista a edificação desse regime. Muito obrigado pela vossa atenção. Tentei não fugir muito do tempo. Muitíssimo obrigada, doutor Nuno. Sem dúvida, a experiência portuguesa nessa área é referência não só para o Brasil, mas também para o mundo. E aqui nós temos, né, o Bichara e outros professores que são referência na área tributária. Sem dúvida, o Brasil é um país extremamente complexo, o arcabouço jurídico, né, estamos discutindo nesse momento as mudanças nessa área, mas, ainda assim, as complexidades vão demandar muito trabalho para qualquer tipo de movimento para esse tipo de mecanismo no nosso país. Mas é super interessante, porque eu acredito que
toda a trajetória que, por exemplo, a Advocacia Geral da União e outras instituições têm feito no Brasil dentro da arbitragem, também de outros mecanismos, reflete muito essa adaptação, né? Preocupação com a transparência, publicidade e outros quesitos. Passo aqui a palavra, ainda nesse mundo público, para o doutor Manuel, que vai trazer uma perspectiva mais constitucional desses mecanismos. Boa tarde a todos. Doutora Juliana Losto, obrigado pelo convite. Presidente Simonetti, uma honra estar aqui com Vossa Excelência. O desafio é grande. Falar de meios alternativos de resolução de conflito, tem que quebrar também um pouquinho aqui a parte protocolar, num evento sobre direito digital e defesa das instituições e do Estado Democrático de Direito. A primeira coisa que me veio à cabeça foi onde está o abrigo constitucional na Constituição do Brasil desses meios alternativos. O Brasil é litigioso, da cultura do vou te processar. Onde é que está isso na nossa Constituição? O doutor Marcos Vinícius Hurtado Coelho, nosso sempre presidente da Ordem dos Advogados também, membro vitalício do Conselho Federal, trouxe aqui uma ideia do artigo, inciso 35 do artigo 5º, da inafastabilidade da jurisdição. Nada, nenhum conflito de interesse escapará do Poder Judiciário. Esse é um problema, né? Estava conversando com a doutora Juliana Loza aqui no começo. Talvez seja daí que se entenda que há um conflito constitucional, essa ação que a OAB entrou no passado. Mas toda a Constituição, eu fiquei pensando, qual é a recepção constitucional disso? Estou aqui resumindo, depois eu vou juntar o que eu escrevi para coordenação do evento. Qual é o contributo desses institutos e onde é que está na Constituição? A primeira coisa que nós temos que entender, culturalmente, os portugueses nos deram um conselho normativo na época das ordenações filipinas e manuelinas, em 1603, que dizia o seguinte, no livro 3, título 20, parágrafo 1º. É no começo da demanda, e no começo da demanda dirá o juiz a ambas as partes que antes que façam despesas e sigam entre elas os ódios e as dissensões, se devem concordar e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da causa é sempre duvidoso. E daí talvez que venha aquele ditado forense antigo, às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. A Constituição Imperial do Brasil, de 25 de março de 1824, também tinha lá um dispositivo. Foi a primeira vez que uma norma constitucional, né, tratou no Brasil dessa matéria. Foi a mais longeva Constituição brasileira, durou 65 anos, a Constituição Imperial. E o artigo 161 dizia o seguinte, sem se fazer reconciliação, não se começará processo algum. Né? Então, a autocomposição era um imperativo, pelo menos a tentativa. E, dando um salto aí por conta do tempo, na atual Constituição de 1988, brasileira, para além desse dispositivo que aqui nós já falamos, o inciso 35 do artigo 5º, nós temos que começar com o preâmbulo. E o que diz o preâmbulo da nossa Constituição, que é uma Constituição progressista, que veio depois de 21 anos de ditadura militar, como todos sabem. Então, o que diz aqui o preâmbulo da Constituição, a mensagem? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar, vou saltar, e na parte que interessa por conta do tempo, o bem-estar, a justiça como valor supremo de uma sociedade fraterna, fundado na harmonia social e comprometida na ordem interna, no âmbito interno, né? Algumas pessoas observam no artigo 4 da Constituição, que fala de, enfim, questões internacionais, uma autorização para a autocomposição. Eu já não vejo
Eu vejo aqui no preâmbulo, que lá fala-se de ordem internacional. Aqui no preâmbulo está, na ordem interna, o comprometimento com a solução pacífica de controvérsias. Então, veja que esse é um objetivo da Constituição do Brasil. Então, esse inciso 5º, o artigo 5º, inciso 35, tem que estar, obviamente, interpretado em consonância com o preâmbulo da Constituição. E aqui eu soltaria para mais o artigo 70, o inciso 78 do mesmo inciso 5º, garante que a todos, no âmbito judicial e administrativo, serão assegurados razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade da sua tramitação. Isso deve incluir, sem dúvida nenhuma, o esforço do Estado para que, preferencialmente, os conciliatórios de resolução de conflito garantam a celeridade processual e término do litígio. Então, digo eu aqui, que é preciso dar efetividade aos comandos constitucionais e combater a cultura da judicialização dos conflitos de interesse do popular, como já disse aqui, vou te processar, que banaliza a jurisdição, pois esse sentimento representa um retrocesso civilizatório que não tem abrigo na Constituição do Brasil. O contributo maior da conciliação é a pacificação social, com o consequente fortalecimento do Estado democrático de direito e, portanto, preservação das nossas instituições democráticas, que, de tempos em tempos, no Brasil, sofrem aí alguma tentativa de abalo, como os senhores e as senhoras todos aqui acompanharam nos últimos tempos. No Brasil, existe uma Constituição muito forte e poderosa que não está escrita. É a Constituição que Ferdinand Lassalle observou, a Constituição material, que os sociólogos chamam de a verdadeira Constituição, a Constituição real. Essa Constituição, que é a soma dos fatores reais de poder, ela sempre está ali fazendo com que o país, digamos assim, entre em períodos de eclipse democrático. Nós, no Brasil, nós tivemos muitas constituições, não só 7, como está no sítio eletrônico do Congresso Nacional. Nós tivemos muito mais documentos constitucionais. O decreto de 30 esteve como a lei suprema do Brasil por 4 anos. Tivemos outros documentos que também não têm o título de Constituição, mas que eram, sim, verdadeiras cartas constitucionais. Então, essa preservação do Estado democrático de direito e das instituições democráticas, ela está, sim, na Constituição atual de 1988, que é uma Constituição legítima, Constituição brasileira, e que ela, sim, prevê e dá abrigo à autocomposição de conflito e que nós temos o dever de preservá-la. É isso aqui, eu agradeço pelo curtíssimo tempo e, enfim, passo a palavra para a doutora Juliana. Professor Manuel, muito obrigada. Excelente exposição. Nós fizemos um acordo aqui no início, dado o horário e a temperatura agradável, né? A gente tentou encurtar, então agradeço muito aqui a colaboração de todos por fazer desse encontro um encontro breve, leve e agradável. O professor Manuel tocou em pontos fundamentais e eu me lembrei, professor, de uma pessoa, né, que é um processualista que todos nós conhecemos, que é o professor Kazuo Watanabe, que sempre trouxe, né, a perspectiva de soluções consensuais e que entende todo o sistema jurídico, o acesso à justiça tão proclamado em todas as constituições nossas, portuguesa e europeia de uma forma geral, como o acesso a uma ordem jurídica justa, não necessariamente passando por uma decisão adjudicada. Então, e ver isso refletido em tantas constituições, nesse trabalho que o senhor fez, né, um repositório histórico tão interessante, foi muito, muito legal, porque eu anotei aqui que não é de hoje, né? Nós já sabemos, mas quando vemos documentado, é muito interessante. Aproveito para passar a palavra aqui ao doutor Carlos França, para a sua exposição. Cumprimento a mesa
na pessoa da doutora Juliana Loss, e sintam-se todos os presentes também cumprimentados, na pessoa do nosso presidente da OAB, doutor Beto Simonetti. Eu vou trazer aqui a visão do Poder Judiciário Estadual em relação aos métodos adequados de solução de conflitos. Todos nós sabemos que o Poder Judiciário brasileiro, como um dos poderes da República, enfrenta enormes dificuldades orçamentárias, dificuldades daí advindas estruturais, e nós não damos conta do volume de processo que nós temos, de demandas. Nós temos hoje em andamento mais de 80 milhões de processos, mais de 80 milhões de processos. Este é o primeiro slide que fala do quantitativo de processos em andamento, 83 milhões. Desses 83 milhões, 65 milhões tramitam na Justiça Estadual. É um número avassalador. Não tem estrutura nenhuma do Judiciário que suporta este número de processos. Então, nós temos... Nós temos, então, 83 milhões de ações em andamento, 65 milhões na Justiça Estadual. Logicamente, quando a Constituição fala do acesso à justiça e do princípio da celeridade, que aqui o doutor Manuel Carlos mencionou, fala, e nós temos que compreender como efetividade da justiça, uma justiça eficaz. E o Estado brasileiro não consegue oferecer essa justiça eficaz. E, por consequência, nós temos que buscar meios alternativos, adequados, para que possamos atender a esta sociedade que clama tanto pelos serviços públicos, no caso do judiciário. Mas essa sociedade litigiosa que nós temos é uma sociedade que ainda não tem na sua cultura aquele envolvimento com esses meios alternativos. Hoje, nós temos inúmeros dispositivos legais tratando desses meios alternativos, e o Código de Processo Civil de 2015 trouxe nas normas fundamentais esta imposição ao Estado, pelo Estado juiz, e envolvendo todos os atores do sistema de justiça, advogados, Ministério Público, advocacia, Ministério Público, Defensoria Pública, nós somos obrigados a promover esses meios alternativos de composição de litígios. Ah, mas nós, juízes, não temos essa cultura. Não temos. Nos bancos da faculdade, até pouco tempo atrás, não tínhamos esta disciplina. Nas escolas de formação de magistrado, também não. Então, agora, o judiciário se deu conta da importância de investir em seus magistrados para que eles possam ter essa consciência de que, sem a utilização desses métodos alternativos adequados, não conseguiremos. E, então, nós olhamos aqui, nos mediadores, nós temos 7.788 mediadores inscritos nos cadastros, ou seja, eles estão prontos, os mediadores, os conciliadores inscritos para atuarem nesse quantitativo. Olha os números. Nós fizemos 7.780.000 audiências no ano passado. Destas 3.199.000 foram audiências de conciliação, atingindo, então, uma média de 83% de homologação de acordos, ou seja, olha o percentual alto de acordo. Então, quando se dá a oportunidade que o conciliador é preparado,
nós conseguimos alcançar esses índices. Num país em que nós fazemos 12.120 audiências de conciliação por dia e conseguimos 10.000 homologações por dia, é um país que merece dar um olhar diferenciado para esses métodos, porque nós podemos avançar muito, podemos avançar. E aqui nós temos, e o CNJ é um indutor, as políticas públicas do CNJ é um indutor desta entrada e impulsionamento das conciliações. Nós temos audiência de conciliação, a Semana da Conciliação, onde se consegue 112.000 audiências realizadas e 71.000 acordos. Número considerável, quase 70% destas audiências se transformam em composição. Então, nós podemos dizer que não tem outra saída para o Estado brasileiro e para a jurisdição que não o envolvimento e o investimento nestes meios alternativos e adequados. Porque se a sociedade espera e continuar esperando do juiz uma definição, uma resolução dos seus problemas, ele virá certamente com atraso e virá sem resolver adequadamente aquele litígio, porque o juiz ele está preparado para aplicar a lei. Muitas das vezes, ele não tem conhecimento do todo, dos fatos como um todo. Então, a sua solução, a solução do Estado juiz, nem sempre é a melhor. E a autocomposição é aquela que resolve a consensualidade, traz para todos envolvidos uma sensação de efetividade, uma sensação de que realmente foi feita justiça. Quando o juiz decide, uma parte necessariamente fica insatisfeita, e algumas vezes ambas as partes ficam insatisfeitas. Então, nós temos no Brasil hoje, desde a década de 90, pós-Constituição, com os juizados especiais, depois a Lei 9.099/95, depois os juizados federais do ano de 2001, e depois a Lei da Mediação, da arbitragem, e nós temos esses remédios legislativos, essas previsões legislativas que nos respaldam. Mas, para isso, nós temos que investir na mudança de cultura do brasileiro, investir nos conciliadores, nos mediadores, investir na formação dos magistrados, porque, do contrário, nós vamos continuar remando sem chegar num porto seguro. E eu aqui, nessa parte, eu faço menção a uma fala do ministro do Prêmio Nobel, o Tutu, né, Desmond Tutu, diz: meu pai sempre dizia, não levante a voz, melhore os seus argumentos. Para isso eu completaria: melhoremos nossos argumentos, tenhamos mais compreensão e buscaremos sempre e alcançaremos a composição, que é a justiça feita com o envolvimento de todos aqueles que estão esperando uma solução para aquele caso concreto, uma solução que não venha da mão pesada do Estado, uma solução construída com argumentos, construída com debates e construída da melhor forma possível, que é a solução que as partes alcançam com a participação, seja de um conciliador, seja de um mediador, seja de um árbitro, se for assim definido, e se nenhum desses métodos possibilitar essa definição,
que então o Estado juiz resolva a questão colocada. Meu muito obrigado, assim nós esperamos, embora o Poder Judiciário esteja sempre presente, sempre, nunca abrimos mão de decidir, com a participação da advocacia, do Ministério Público e da Defensoria, todos os atores do processo, do sistema de justiça. Mas nós não podemos ter essa compreensão antiga que nós vamos oferecer a justiça. Nós vamos oferecer a justiça que o juiz, na sua compreensão, pensa que é justiça, mas é uma justiça, muitas das vezes, que não resolve aquele litígio e não resolve o conflito social. Então, o Poder Judiciário apoia pelo CNJ, apoia pelos inúmeros sejusques, milhares de sejusques instalados nos tribunais, apoia por meio dos tribunais de justiça, né? O presidente Macedo está aqui do Tribunal do Brasil de DF, que nós, com os nossos parcos orçamentos, nós investimos nos nossos magistrados, investimos nos nossos conciliadores para atender melhor a sociedade. Meu muito obrigado, conte com o Poder Judiciário também. Muitíssimo obrigada, doutor Carlos França. Eu acho que a mensagem do senhor é conte com o Judiciário e componha com o Judiciário, né? Eu acho que o sistema jurídico brasileiro e a justiça brasileira ela é exemplo, sobretudo após 2015, após 2010, com a Resolução 125, no estímulo das soluções consensuais. Vamos dar um giro agora para o outro lado aqui, indo para o caminho penal, mas que também tem aí algumas abordagens consensuais interessantes. Vou passar a palavra ao doutor Antônio José Campos Moreira. Estava ligado? Está ligado? Bom, inicialmente quero cumprimentar a doutora Juliana Lois, presidente da nossa mesa, professora doutora, e, ao fazê-lo, cumprimento os demais integrantes. Cumprimento especial também ao doutor Luciano Matos, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, aqui presente. Um cumprimento às advogadas, aos advogados que participam dessa nossa tarde de trabalho, na pessoa do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Simonetti, e um agradecimento todo especial à Fundação Getúlio Vargas, na pessoa do doutor Sidney Gonzalez, por poder estar participando de um evento desta envergadura. E não poderia deixar também de fazer um registro a presença do nosso ex-procurador-geral de Justiça, hoje subprocurador-geral, o doutor Marfan Martins Vieira, também responsável pela minha presença nesse painel. Eu vou, dentro desse tempo escasso, exíguo, de 7 minutos, procurar trazer, eu creio que a maioria aqui do público é da área não penal, é da área civil, mas trazer um panorama geral da justiça penal negociada. Nós, hoje, no Brasil, convivemos, desde a Constituição de 88, com 2 modelos distintos de processo penal. O modelo clássico, o modelo tradicional, pela via conflitiva, em que, finda a investigação, o Ministério Público oferece denúncia, formula a acusação, formaliza a acusação perante o Poder Judiciário, que chama o réu para apresentar defesa e vir-se processar. Há uma fase instrutória, uma fase de debate sobre a prova coligida em juízo sob o crivo do contraditório, e aí sobrevém a sentença, fase de julgamento, sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, sujeita à apelação, sujeita a reexame no âmbito da nossa Justiça Estadual pelo Tribunal de Justiça, na Justiça Federal, pelo Tribunal Regional Federal. Se o acórdão não for unânime, se o acórdão for, portanto, por maioria e desfavorável ao réu, ainda serão cabíveis os embargos infringentes e de nulidade, sem falar na possibilidade
se for o caso, evidentemente, da oposição de embargos de declaração. Sobrevindo acórdão, ainda é possível o manejo de 2 recursos constitucionais: o especial, para discutir questão federal, questões de direito infraconstitucional federal, e o extraordinário para discussão de questões constitucionais. Só daí já se vê que, entre a prática do delito e a solução final do processo, há o transcurso de um tempo enorme, muitas vezes com réu preso, outras tantas com réu solto, com réu em liberdade. E a minha experiência de 36 anos de Ministério Público, eu procuro me sensibilizar no exercício de alteridade com a posição dos réus, a minha experiência mostra que esse modelo, embora evidentemente não possa e não deva ser abandonado, ele muitas vezes se penaliza o réu pela via do processo, principalmente aquela pessoa que tem um envolvimento pontual, ocasional, com a justiça criminal. O sujeito que não tem antecedentes, é primário, mas se vê ali processado e permanece sob uma espada de Damocles durante anos e anos, e isso é uma punição pelo processo, uma punição pelo processo. Paralelamente a esse modelo, que é um modelo clássico, modelo tradicional, desde 88, a nossa Constituição, e aqui, embora haja hoje, entre aqueles que escrevem sobre o processo penal, muita crítica a alguns institutos da justiça penal negociada, alguns apontam a inconstitucionalidade de certos dispositivos, penso que foi a Constituição de 88, vejam, o Constituinte de 87, 88, em um outro cenário, em um país muito diferente do país em que nós vivemos, um país hoje em que há um alto nível de litigiosidade no cível, de demandas cíveis, mas que há também números impressionantes de criminalidade de toda a natureza. Criminalidade violenta, de sangue, criminalidade organizada, criminalidade institucionalizada, enfim. Os índices entre nós revelam, eu diria, um baixíssimo nível civilizatório, um baixo nível civilizatório. O Constituinte de 88 já, talvez, na sua sabedoria, vislumbrando a necessidade de se abrir a porta para a introdução entre nós de institutos que não têm a ver com a nossa tradição constitucional, com a história do nosso direito, institutos que vêm do sistema anglo-saxão, o Constituinte abriu as portas para a justiça penal negociada no artigo 98.1 da Constituição, ao dizer que os Estados e a União deveriam criar juizados especiais criminais, permitida, nas infrações de menor potencial ofensivo, a transação penal. Então, a própria Constituição de 88, eu penso que aqui os princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, convivem harmonicamente com esse modelo de justiça penal negociada. A partir daí, a partir do permissivo constitucional, sobreveio, em 1995, a já antiga Lei 9.099, a qual se referiu o desembargador Carlos França, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, além de definir o conceito legal de infração de menor potencial ofensivo, disciplinou a transação penal. Transação penal que consiste, basicamente, na aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, mediante proposta do Ministério Público, aceita pelo autor do fato, sempre contando com assistência, com orientação técnica de seu advogado. Indispensável e imprescindível sempre nesses negócios jurídicos processuais penais a intervenção do advogado, a quem cabe aconselhar o seu cliente diante daquele quadro probatório, sobre a oportunidade, sobre a conveniência de aceitar a proposta formulada pelo Ministério Público. Transação, paralelamente, o legislador também aproveitou a oportunidade
política favorável e introduziu na Lei 9.099, sem que esse instituto, absolutamente nada tenha a ver diretamente com os juizados especiais, introduziu o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, que isso hoje é lembrado por poucos, mas que foi criado, que foi moldado pelo saudoso desembargador Weber Martins Batista, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor titular da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em meados dos anos 80. O professor Weber ganhou um prêmio num encontro de tribunais de alçada criminal com um trabalho intitulado A Suspensão Condicional do Processo. Então, vieram a transação, a suspensão condicional do processo, já mais ou menos arraigados, também a composição dos danos civis com efeito penal e o instituto que hoje vem causando, eu diria, mais polêmica e ainda com um largo espaço para a sua ampliação, que é o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. O ANPP se baseia, tal qual os demais institutos, desse modelo de processo penal pela via do consenso, modelo de justiça penal negociada, se baseia na tentativa de se compor o caso penal mediante acordo, uma solução consensual ou consensuada do caso penal extraído de um procedimento investigatório. O grande problema que eu vejo hoje, dois problemas, né? E o nosso presidente, o presidente do Tribunal de Estado de Goiás, tem muito mais experiência porque é administrador de um poder estadual. O legislador vai criando institutos e as instituições da área judiciária, aqui eu me refiro especificamente ao Ministério Público, também ao Poder Judiciário, à própria Defensoria Pública, muitas vezes não dispõe da estrutura adequada para implementar esses institutos. Além dessa falta, em relação ao ANPP, ao Acordo de Não Persecução Penal, os resultados ainda são muito tímidos. Falta de estrutura e, eu diria, uma má vontade por certa parte dos operadores jurídicos, tanto entre os membros do Ministério Público, que não conseguem enxergar que o protagonismo na justiça penal negociada é do Ministério Público compartilhado com a advocacia, já que o juiz é juiz da legalidade do acordo, não do mérito. Os que entendem que o ideal é um processo pela via clássica que resulte em condenação, não conseguindo enxergar que a solução final pode ser obtida antes, favoravelmente aos interesses estatais e ao próprio investigado, que, cumpridas as condições do acordo de não persecução penal, o acordo de não persecução penal não é transação penal, não há imposição de pena, são acordadas condições, tem a sua punibilidade extinta. Esse acordo não gera reincidência, não gera maus antecedentes. Eu vejo aí, por parte de alguns membros do Ministério Público, alguns advogados, uma certa reação, e o Judiciário numa postura ainda, digamos, aguardando para ver o que vai acontecer. Eu creio que eu sou entusiasta desse modelo, eu penso que a via do consenso, mesmo do processo penal, não vejo aqui enfraquecimento do direito de defesa, muito pelo contrário. Esses acordos abrem uma alternativa para a defesa, é uma alternativa para o Ministério Público, que pode, ao invés de oferecer denúncia, de percorrer a via do processo penal condenatório tradicional, buscar uma solução acordada, e é também uma estratégia de defesa, porque o investigado, o réu orientado por seu advogado, poderá ou não aceitar o acordo. Não vejo aqui uma hipossuficiência presumida, uma vulnerabilidade, o enfraquecimento do direito de defesa. Não, eu acho que isso empodera a defesa técnica, né? Desde que esses acordos sejam submetidos à homologação do Poder Judiciário, tal qual prevê a lei. E o problema aqui, como o desembargador pontuou, é de cultura, de mentalidade. A nossa cultura, nós todos, ou quase todos e todas, fomos formados no modelo de processo pela via do conflito, tanto no processo penal como no processo civil. No processo penal, eu diria que isso ainda é pior, porque nós temos questões constitucionais importantes em jogo que têm que ser ajustadas dentro dessa nova realidade. Então, o importante aqui é que todos nós, membros do Ministério Público, advogados, advogadas, magistrados, magistradas,
mudemos o nosso paradigma. A justiça penal negociada, ela não transige com a verdade, não transige com a ideia de justiça, mas ela busca uma solução célere, rápida, tanto quanto possível, e efetiva, que satisfaça os interesses da sociedade e os interesses do investigado ou réu. Então, é preciso mudar o paradigma e centrar a nossa atuação no modelo utilitarista. Modelo utilitarista, relação custo-benefício sobre todos os aspectos. Eu espero ter trazido aí algumas informações relevantes. É uma síntese da justiça penal negociada. Um modelo ainda muito novo entre nós, mas que eu tenho absoluta certeza, está aqui o doutor Fernandes, nosso advogado do Rio de Janeiro, é um modelo que veio para ficar. Muito obrigado. Assim eu encerro, dentro do 1 minuto. Muitíssimo obrigada, doutor Antônio. É interessante, né? Quando o senhor estava falando da justiça penal negociada, e aí, cooperando um pouco com as informações que o doutor Carlos trouxe, de 83%, né, doutor? No juízo homologatório, eu fico pensando como que seria como que serão, né, são essas estatísticas no âmbito penal, considerando essa atividade judicial tão peculiar, né, que é um juízo de legalidade. São pensamentos aqui que transitam entre as duas esferas, civil e penal, que são interessantes. Vou passar a palavra agora ao doutor Rony Pros, correto, Rony? Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. Iniciando esta apresentação, que há de ser telegráfica, eu começo cumprimentando a Juliana Lois, cumprimento ainda meus irmãos de armas à mesa e na assistência, Marcos Vinícius e o presidente Beto Simonetti, e para que a saudação se faça paritária, eu cumprimento também minha esposa Lorena. Eu gostaria também de agradecer à organização, na pessoa de Sidney Gonzalez, por oportunizar uma experiência que me permite revisitar, né, um momento transformador na minha vida, há mais de 22 anos, quando estive aqui nesta faculdade, e pude crescer não apenas profissionalmente, mas até espiritualmente, a partir do convívio com grandes juristas e grandes pessoas aqui desta casa, com especial destaque para o professor José de Oliveira Ascensão, de saudosíssima memória, e o professor Paulo Otero. Muito bem, de maneira muito lacônica, eu queria inicialmente dizer que escolhi aqui para compartilhar, né, algumas reflexões sobre um tema que é bastante pouco tratado no âmbito dos substitutivos da jurisdição, que é a autotutela. A autotutela, ela, historicamente, ela é vista, né, com grande preconceito, porque é atrelada a um estágio civilizatório mais primitivo, né? Fred Didier, ele pontua que há uma certa displicência dos processualistas no trato da autotutela. Calamandrei dizia, né, que a autotela era algo primitivo. Dinamarco dizia que era a prevalência de um interesse sobre a força, e Ada Pellegrini, dentre tantos outros, né, dizia ser precária e aleatória. E os críticos, né, da autotutela, inclusive, aludem à previsão do Código de Processo Penal, que no artigo 345 estabelece, tipifica, né, como delito o exercício arbitrário das próprias razões. Mas a autotutela, ela vem sendo revisitada, né, em tempos mais recentes. Por quê? Porque o processo, que foi pensado como instrumento, né, para a realização da justiça, para
a entrega a cada um do que é seu, vem se mostrando cada vez mais um óbice à efetivação dos direitos, sobretudo sobre o aspecto temporal. E neste momento de redenção, né, da autotutela, vários juristas vêm defendendo a ampliação das hipóteses em que há a atuação direta, né, das partes para a efetivação dos seus direitos. O professor italiano Andrea, que não é o Marighetto, mas é o Zoppini, fala em a obtenção de resultados independentemente ou sem o processo. E aqui, né, se falou, o professor Carlos França, a questão do atraso, né, da demora da entrega da prestação jurisdicional. O Marcos Vinícius falou da importância da desjudicialização, e é preciso pontuar que a autotutela é o mais barato dos equivalentes jurisdicionais. Não se paga honorário, não se pagam custas, e também é o mais rápido, porque ele se concretiza, não é? A autotutela, ela atua imediatamente. E aí, para alguns que ouvem com uma certa perplexidade quando a defesa da autotutela, é bom lembrar que a autotutela ela está sempre sujeita ao controle jurisdicional. Ao contrário do que acontece com a jurisdição privada ou estatal, ela não se torna definitiva. Agora, a diferença é, o controle na autotutela é residual. Só a patologia chegará ao judiciário, né, servindo para um grande esforço de desafogamento da via judiciária. É importante estabelecer algumas premissas conceituais, não é? Ponte Miranda dizia que a autotutela é a aplicação da regra jurídica pelo próprio interessado. E a autotutela, ao fim e ao cabo, é uma ação direta, material, feita pelo titular ou por terceiro no seu interesse, de modo a permitir a obtenção de resultado equivalente à jurisdição. Há algumas visões mais restritivas, eu queria poder desdobrar conceitualmente, mas não temos tempo, né? Alguns autores dizem que só as hipóteses expressamente previstas na legislação permitiriam a autotutela, que ela não poderia ser realizada por terceiro, mas apenas pelo próprio titular. Mas é importante lembrar, né, que a autotutela é um direito potestativo que é exercido unilateralmente pelo respectivo titular ou por um terceiro no seu interesse. E os tipos, né, mais conhecidos de autotutela, as hipóteses, são a legítima defesa da posse e o desforço imediato possessório, o direito de retenção em diversas modalidades e situações, o corte de raízes e ramos, né, na hipótese de atingir o terreno confinante, né, são as hipóteses mais tratadas, algumas hipóteses de autotutela executiva, inclusive presentes em legislações mais recentes. Mas o problema é saber se, além, né, das hipóteses típicas, essas que vários diplomas legislativos, inclusive o Código Civil, trazem, se a vontade das partes, não é, pode estabelecer situações de legitimação da autotutela. E aqui eu vou fazer uma pergunta. Imagine que Maria, né, venda a João um imóvel em 60 prestações e que eles consensualmente prevejam que, na hipótese de inadimplemento, um terceiro, um deles, né, vai notificar em relação ao inadimplemento e que, havendo a persistência, um terceiro agente vai pegar uma chave-cópia e vai lá buscar o carro onde ele estiver, vai pegar, né, os pertences que tiverem em seu interior, documentadamente, para providenciar a restituição. Será que isso é possível? Né? Muita gente pode franzir a testa e olhar, né, com grande surpresa a possibilidade de se cogitar este tipo de solução. Mas vamos lembrar o que é que a realidade, sobretudo na economia digital, o que é que ela nos impõe, sobretudo
nos contratos inteligentes, que são contratos autoexecutáveis, inclusive sem a intervenção humana. Então, vamos imaginar o seguinte, Airbnb, hoje você já tem fechaduras ligadas à internet. O sujeito paga por 3 dias de hospedagem. O algoritmo vai cuidar de, no terceiro dia, ao final do terceiro dia, ele tranca a porta e o cidadão não vai mais ter acesso ao imóvel. Se a gente pensar no Facebook, né, que não há gratuidade, a gente paga o Facebook com informação. Então, há uma relação, até uma relação de consumo. Mas o Facebook, ele exclui nossos conteúdos pelo algoritmo, ele deleta a nossa conta, ele nos deixa de castigo, né, numa autotutela que é absolutamente e amplamente aceita, e quem disser que isso é proibido vai ficar fora, né, de uma economia digital. E aí eu pergunto, se no mundo digital essa autotutela é permitida, por que recusá-la no mundo real? Obviamente, há limites, né? Nós não podemos pensar na efetivação da autotutela por força física delegada ao particular. Então, isso é um limite intransponível. Mas não há nenhuma norma que proíba o estabelecimento consensual da autotutela. Beth, Máximo Bianca, Talamine, Didier, são alguns dos que admitem esta possibilidade. E, ora, se a gente pode escolher uma jurisdição privada, se a gente pode conformar o rito processual civil em negócios jurídicos processuais atípicos, artigo 190 do Código de Processo, se a gente pode, como falou aqui o doutor Antônio, até ter uma justiça penal negociada, por que nós não podemos pactuar mecanismos, não é, voluntariamente de autotutela? Então, em conclusão, tá, muito aligeradamente, é preciso dizer que o indivíduo ele pode, voluntariamente e dentro de determinados limites, se colocar em um estado de sujeição para ação direta do terceiro ou da contraparte. E aí, Juliana, eu queria até trazer aqui um ponto que me ocorreu, que é a possibilidade de inclusão de mecanismos de autotutela na convenção de arbitragem, de modo que o não árbitro, eventualmente, que pode ser também um árbitro, mas que os próprios participantes da jurisdição privada disponham de mecanismos de autotutela a prescindir do recurso ao judiciário, que é um grande desafio na arbitragem, não é, que você depende do judiciário para ter o enforcement da decisão. E lembrando que essa consensualidade ela vai excluir o elemento do tipo do delito do artigo 345 do CPB, porque onde há consensualidade, não pode haver, por uma razão lógica, a arbitrariedade que depende da situação típica. Lembrando, não é, que a autotutela estará sempre sujeita a um controle a posteriori dentro das situações patológicas. Pedindo perdão pelo extrapolamento do tempo, eu agradeço muito a atenção de todos. Muitíssimo obrigada, doutor Rony. O nosso retorno aqui, né, a teoria geral do processo e a própria teoria geral do direito. Eu acho que quando a gente trabalha com meios extrajudiciais, a gente faz uma revisão de tudo isso, até porque está sempre dentro da discussão sobre o interesse de agir também. Bom, dado o avançado da hora e a temperatura, passo a palavra ao doutor Luiz Inácio Adams para a sua exposição. Obrigado, doutora Luciana. Eu vou fazer primeiro só uma homenagem, e peço licença ao Simonetti para isso, ao Marcos Vinícius, que, quando eu era advogado-geral, foi meu parceiro numa série de soluções importantes para a advocacia e para o Brasil, não é só para a advocacia. As soluções que a gente pensa no Estado são pensadas, ou buscadas, pelo menos, ou desejadas, a beneficiar todos os brasileiros, e não só um setor dos brasileiros. E eu acho que muitas das iniciativas têm essa finalidade. Dito isso, eu vou, num prazo menor, espero que 7 minutos, pontuar minhas observações que eu tenho sobre o tema
dizendo primeiro o seguinte: a consensualização chegou para ficar. Se nós olharmos retrospectivamente 10 anos, e aqui, doutor Simonetti, é bom que se lembre, quando no segundo pacto republicano, 2009, que o presidente Lula, o presidente do Senado, Congresso, Sarney, e o presidente Supremo, Gilmar Mendes, aprovaram aquele pacto, uma das medidas era a transação tributária. E é bom que se diga, a OAB, naquela época, se opôs à transação tributária. Ela aprovou um parecer contrário, entendendo ela uma violação do que ela entendia como uma certa certeza do processo tributário, que é absolutamente, eu que tenho 24 anos de carreira como procurador fazenda, não sou mais, mas tive enquanto procurador, eu confesso que não existe. É uma fantasia achar que a lei nos dá certeza. O que nos dá certeza é um parâmetro legal que é interpretado. E essa interpretação tem que ter estabilidade. Se ela não consegue gerar estabilidade, ela contradiz o processo, a função do processo legal. Então, nós temos uma dinâmica que não alcança apenas a Congresso, alcança o Judiciário também. Ele é uma parte importante no processo de segurança jurídica. E esse é um fenômeno que hoje nós não temos. Nós não temos no Brasil ainda. E por que não temos ainda? Porque, no Brasil, a cultura do litígio é uma cultura do lawfare. Eu, como advogado-geral, logo que eu assumi, uma das coisas que me surpreendeu foi quando eu recebi da minha secretária-geral contencioso o 4º embargo de declaração. Eu disse, mas por que nós estamos entrando no 4º embargo de declaração? Ah, não, para afastar a litigância de má-fé. Eu dizia, mas o segundo embargo de declaração já devia dar litigância de má-fé. Porque embargo de declaração tem uma função legal. Então, existe uma cultura, eu estou falando do poder público, mas isso vale também para o privado. Não existe uma culpado nesse processo. Tá? Então, o lawfare é uma dinâmica do litígio brasileiro. Ganhar a qualquer custo, lutar por postergar decisões judiciais, evitar a qualquer custo o efeito da decisão judicial. Isso se dá hoje no precatório. Qual é o valor do precatório no Brasil? Zero. Do ponto de vista dos poderes, zero. Zero, porque ele é um instituto que foi construído para criar credibilidade no processo de obrigações, para respeitar e dar sustentabilidade, e se tornou um problema. A última reforma, eu conversei com ministros do governo, a última reforma que foi feita no governo federal acabou com a credibilidade do sistema federal. Era o único sistema que funcionava no termo precatório, ele acabou, tornou um esqueleto absurdo. Então, o problema é que a dinâmica judicial criou essa dinâmica, o que favoreceu o espaço da negociação. Favoreceu pela lei de mediação, favoreceu quando o ministro Bruno Dantas, e aqui eu faço homenagem a ele aqui, por ter adotado a Sexex Consenso, com a Resolução 91 de 2022, no TCU, que é um fenômeno fundamental, favoreceu quando o Congresso Nacional aprova acordo de não persecução civil, porque aqui não é só o acordo de persecução final, é fundamental, mas o acordo de persecução civil, ele foi um instrumento, é um instrumento fantástico, tem conduzido várias negociações pelos estaduais, que são importantíssimos para resolver problemas gravíssimos para funcionamento de empresa, por razões questionáveis, em que você não tem dolo, em que o fato não é claro, que a aplicação subjetiva da norma é muito grande. Então, você constrói soluções efetivas na transação. Se olhar, a PGFN, ela negociou, até 2022, 404 bilhões de reais. Isso corresponde mais ou menos a 15% da dívida ativa brasileira. Considerando que a arrecadação, porque 404 não é a arrecadação do ano, 404 bilhões corresponde à dívida, o passivo litigioso equacionado. Isso é importantíssimo. É aquele litígio que não existe mais. É um volume de arrecadação que tem uma certa certeza por conta do acordo feito. Essa realidade, se você pensar que a arrecadação tributária, no ponto de litígio, é de 2% a 3%, nós estamos falando de equacionar pelo menos
5 anos de possíveis ingressos da União no futuro. Então, essa dinâmica de negociação, do ponto de vista tributário, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista sancionador, ela é relevantíssima no Brasil. É uma solução que veio e tem que ser expandida. Agora, o problema da transação é que ela traz alguns desafios que nós não demos conta ainda. E um deles, por isso que eu falei do Laffer, é deles. Eu tenho clientes que querem transação, mas vê a transação como oportunidade para manipular o processo. Não. E essa é a responsabilidade do advogado. O advogado não pode ser um agente da manipulação processual, da manipulação da solução. Ele tem que ser um agente da solução. Uma dinâmica um conceito jurídico que existe nos Estados Unidos, que é um instituto jurídico que chama candor. Para quem conhece uma expressão americana, não tem uma tradução literal no Brasil, mas basicamente corresponde a uma lealdade ao Poder Judiciário, um respeito. O advogado não pode mentir para o juiz, o advogado tem que apresentar todas as provas disponíveis. Se o juiz pede, ele tem que apresentar, ele tem que respeitar o espaço judicial, que eu acho que é o que é inerente à nossa função como advogado, ser função essencial à justiça. Nós não somos função essencial ao judiciário, nós somos função essencial à justiça, está na Constituição brasileira. Função essencial à justiça é respeitar e buscar a justiça. E o que eu vejo, invariavelmente, é um exercício... Obrigado, extrapolei... Não, mas aqui falta ainda... Poxa! 20 segundos, dá 1 minuto aqui. Está embargando a declaração aqui. Mas, em suma, o que eu estou dizendo existe a necessidade de nós compreendermos que nós precisamos, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ético, do ponto de vista comportamental, reformular a nossa participação como agente de funções da justiça. E isso passa de ter uma postura, e para viabilizar a transação, que eu considero, e aqui eu acho que, desculpe, só para finalizar minha prorrogação de 20 segundos, autotutela é o respeito ao exercício da vontade livre de decisão. O Estado não pode me tutelar ao ponto de dizer, você não pode fazer acordo. Se eu quero fazer acordo, eu faço. Seja em precatório, seja não precatório. Eu tenho essa liberdade de escolha. E o Estado não pode... E nós temos um país tutelado, em todas as instâncias. Então, esse é um conflito que existe, que eu acho que a OAB tem que defender. O Estado não é um agente de tutela. O Estado é um agente de regulação, mas não tutela. Se o agente livremente faz uma escolha e faz um acordo, tem que respeitar o acordo. E tem que ser consequente com o acordo. Não pode depois buscar o Estado e a tutela do Estado para desfazer um acordo que ele livremente aceitou. Nós temos que ter respeito a essa liberdade individual, inclusive quando é errado. Infelizmente, às vezes os acordos são ruins. Mas nós temos que sustentar isso. Obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor Luiz Inácio Adams. Essa preocupação, né, de respeitar, inclusive quando depois a solução, o acordo, seja lá o que for, não permanece dentro da perspectiva que nós imaginávamos no momento que aquele contrato foi feito, que aquele acordo foi feito, é muito importante, porque garante o que todos nós queremos, que é segurança jurídica e também, eu acho que tem uma função pedagógica, né? A gente vai aprendendo no caminho da prática do direito. Para finalizar o nosso painel, passo a palavra ao doutor Alexandre, que vai trazer a perspectiva das agências reguladoras, especificamente da Anatel. Boa tarde a todas e todos. Queria, inicialmente, agradecer o gentil convite para poder participar de mais uma edição do Fórum Jurídico de Lisboa. Eu faço na pessoa do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Queria parabenizar a organização do evento. Tive a oportunidade de assistir painéis com temas relevantíssimos e com personagens que tenho muita admiração, entre os quais alguns ocupam espaços nessa mesa. Eu queria fazer uma especial menção ao nosso sempre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Queria também aqui fazer um registro, a presença do nosso batonier, Beto Simonetti, e também fazer um breve registro, a presença de
advogados que tenho muita admiração. Meu amigo Rony Proz Duarte, meu amigo Manuel Carlos e meu amigo do Kramer, que está ali na audiência. E também gostaria de fazer, porque aqui fiz em alusão aos advogados, mas eu sou advogado, estou em uma missão institucional, também fazer um registro da presença do meu amigo, diretor da NTT, Guilherme Sampaio, que está aqui conosco. O tema que eu elegi para dialogar hoje com vocês é o tema da consensualidade no ambiente regulatório, especial no âmbito do ambiente de telecom. É uma experiência, posso dizer para todos vocês, muito recente. Na quadra de existência da Anatel, 25 anos e alguns meses, a consensualidade é um experimento institucional. Mas eu posso assegurar para vocês que o arco da consensualidade do ambiente regulatório, embora longo, ele é virtuoso. E tentarei mostrar para vocês algumas dessas virtudes em se apostar na consensualidade. A Anatel, nesses 25 anos, ela criou inicialmente uma cultura do litígio administrativo, ou do contencioso administrativo. Talvez com a finalidade de se afirmar como uma agência constitucional ciosa pelos seus deveres constitucionais, a agência iniciou um processo muito acentuado de sancionamento. Isso culminou na construção de uma cultura em que se apostou muito no sancionamento. Para que possamos passar para vocês uma ideia de números, presidente Marcos Vinícius, atualmente nós temos, em dados abertos da Anatel, 58.501 processos administrativos, que cumularam em multas que hoje performam em 11 bilhões de reais, dos quais 39.798 são processos quitados, que corresponde a aproximadamente 1 bilhão 126 milhões de reais, o que corresponde, se formos analisar, a apenas 10% desse percentual inteiro que decorreu de uma crescente postura de sancionamento. Logo se observou que essa aposta era uma aposta inglória no âmbito da agência. E daí as primeiras práticas de consensualidade, elas passaram a reinar, entre as quais eu gostaria de destacar o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que tem no âmbito da Anatel alguns experimentos exitosos, mas quando nós examinamos o número de TACs que foram instaurados e aqueles que foram bem-sucedidos, nós podemos destacar apenas 3. Ou seja, embora seja uma aposta importante da agência, nós temos apenas 3, dos quais nós tivemos êxito em ajustamentos de condutas, cumprimentos de obrigações e também em adequações de obrigações de fazer e obrigações de ressarcir. Mas foi o início de uma, digamos assim, uma longa travessia do contencioso administrativo para o consensual. Então, o TAC, ele significa, no âmbito da agência, por mais incrível que possa parecer hoje, é algo usual, por exemplo, nos processos que antecedem uma ação civil pública, mas no âmbito da agência regulatória, da Agência Nacional de Telecomunicações, foi uma grande inovação. Mais recentemente, nós tivemos uma outra experiência, e aqui eu queria fazer uma particular menção ao edital 5G, que é uma experiência que pode ser considerado um benchmark internacional. Esse edital propiciou a conectividade no país inteiro. Esse edital ele é considerado um marco de sucesso por ser não um edital arrecadatório, ele é um edital não arrecadatório. E por ser um edital não arrecadatório, ele transformou aqueles valores em obrigações de investimento. Então, uma das faixas de disputa desse edital contou com a participação de 2 players importantes. E um desses players, em um arranjo muito criativo do ponto de vista econômico, fez uma parceria institucional com uma outra grande empresa. E esse caso chegou à Anatel para ser apresentado como um termo de anuência. E nós tínhamos aí que pontos de vista distintos, porque nesse mesmo edital existia uma certa filosofia de que se propiciaria o ingresso de novos entrantes. Então, o que é que se imaginou à época se fazer? Bem, ou se aposta uma solução
ortodoxa da Anatel. Qual solução ortodoxa seria essa? A submissão do tema ao Conselho Diretor para uma decisão adjudicatória. Mas o que se imaginou fazer? Se imaginou pensar uma solução consensuada, em que se exortaria os players a dialogar entre si para apresentar uma proposta mais rente à própria realidade do edital e também fomentar um diálogo entre esses dois players e as novas entrantes, ou seja, as pequenas prestadoras. Digamos assim, essa iniciativa tem se revelado muito frutífera no âmbito da agência, porque tem permitido que esses entes possam dialogar e apresentar à agência uma proposta que possa ser submetida ao Conselho, de tal forma que não apenas seja uma decisão ortodoxa do Conselho, mas uma decisão em que os entes chegaram a um acordo muito próximo àquilo, professora Juliana, que se imaginou como uma filosofia dessa política pública de conectividade e também, por outro lado, do ponto de vista concorrencial, de fomento ao ingresso de prestadoras de pequeno porte. Então, veja que se retirou do Conselho uma prerrogativa que se tinha, permitiu-se que os entes pudessem sentar e apresentar uma proposta ao Conselho Diretor. Então, esse é um caso que, no âmbito da Anatel, tem sido considerado um experimento histórico, no âmbito da Anatel, em termos de fomento ao debate de ideias para serem submetidas ao Conselho. Um outro caso interessante, aqui eu quero trabalhar em duas perspectivas e prometo que já vou me encaminhar para o fim. A Anatel, ela tem uma representação que se dá através da Procuradoria Federal. Então, a Anatel, em muitos casos, ao invés de simplesmente levar a matéria a juízo, ela tem sentado à mesa em processos de arbitragem, e grandes processos de arbitragem, arbitragens que hoje acumulam valores de 56 bilhões, 32 bilhões, 22 bilhões. Então, é uma demonstração também, no meu modo de ver, de uma outra postura da Anatel e do ambiente regulatório. Nós temos também notícias de experimentos exitosos na própria NTT, de arbitragens relevantes que afetam todo o setor. Então, por quê? Porque se aposta em uma solução consensuada, é uma dimensão da consensualidade, e se também evita a litigiosidade que nós observamos que não trazem resultados animadores para o ambiente regulatório, nem para o ambiente da infraestrutura. E muito bem foi lembrado pelo ministro Luiz Inácio Adams a virtuosa iniciativa do ministro Bruno Dantas, do âmbito do Tribunal de Contas da União, em se instituir uma Secretaria de Consensualidade. Por que eu trago à baila esse tema? Porque, recentemente, no âmbito dessas arbitragens vultuosas da Anatel, o presidente Carlos Baigorre apresentou uma proposta ao Conselho de submetermos o caso da Oi, em que se discute aquilo que tecnicamente chama de análise de vantajosidade, para que submetesse ao Conselho, ao Tribunal de Contas, esse caso para um ajuste de contas, ou um encontro de contas, entre aquilo que a Oi pleiteia e aquilo que a Anatel entende por justo. Então, o caso seria submetido ao Tribunal de Contas, a matéria foi encaminhada ao Conselho Diretor, eu tive a honra de participar da votação, votei contra um prazo de 24 horas para analisar o caso melhor, e, estudando o caso, entendi que, de fato, seria um experimento institucional muito relevante, tanto para a Anatel, porque inauguraria um novo capítulo na história institucional do órgão, que seria a promoção de um diálogo institucional com o Tribunal de Contas da União, e isso também impactaria na migração de um regime da Oi para outro. Então, vejam o que eu quero dizer com isso. Eu dei alguns exemplos do avanço do processo de consensualidade na Anatel, que saiu de uma discussão do ponto de vista apenas sancionatório para uma discussão através de TACs, depois de arbitragens, e dei um exemplo de uma solução consensuada no âmbito do processo regulatório, foi o caso da faixa 700 do edital 5G, e agora estou dando um exemplo de como a Anatel também pode, reconhecendo algumas limitações institucionais, submeter a um debate de consensualidade a um outro órgão, que é o Tribunal de Contas da União. Então, o que eu quis demonstrar para vocês
utilizando uma feliz expressão do ministro Gilmar Mendes, é que, diante de um impasse fundamental, que foi o impasse no âmbito da Anatel, de processos eminentemente sancionatórios, deve-se seguir uma fuga para frente. E essa fuga para frente é justamente a consensualidade, e que tem se mostrado exitosa no âmbito da Anatel, e pelos diálogos entre os entes reguladores, tem se mostrado também muito exitosa na NTT, tem se mostrado muito exitosa na ANTAC. Acredito que seja um caso de sucesso da história do direito administrativo e regulatório brasileiro. Seriam essas as minhas contribuições. Agradeço mais uma vez a participação de todos da mesa. Foi uma grande honra. Obrigado. Muitíssimo obrigada, doutor Alexandre, e a todos que estiveram aqui, mesmo com esse calor terrível. Agradeço a participação, a colaboração de todos, e estamos encerrando o painel.